Olá, pessoal, sejam bem-vindos ao curso de alemão Deutsch, warum nicht? Lição 2. Liebe Hörerinnen und Hörer, Alô, meus amigos! Hoje vocês vão ouvir a segunda lição do nosso curso de alemão, intitulada Ei, Táxi! Alô, táxi! Você está lembrado da primeira lição? Nós lhe apresentamos vários exemplos, para que aos poucos você vá se acostumando aos sons do alemão. Vamos tocar mais uma vez a canção do último programa. Na letra dessa canção, fala-se logo de início de uma cidade da Alemanha. Tente descobrir qual é o nome dessa cidade. Verkauf dich nicht, Berlin, jung bist du nicht, du alterst so schnell, buckelst zu sehr, trägst an den Geldern der Freie so schwer, die werden gehen, dich sterben sehen, Berlin. O Andreas, que tem um papel importante no nosso curso de alemão, vai dizer a vocês qual é a cidade. Berlin. Berlin. Você se lembra o que foi que Andreas disse no programa passado? Pois ele vai repetir isso agora. Ele diz em alemão, isto é uma canção. Das ist ein Lied. A seguir, Andreas diz de quem é essa canção, quem é o compositor. Von Klaus Hoffmann. Ouça agora as duas informações numa só frase. Das ist ein Lied von Klaus Hoffmann. E agora vamos continuar, mas ainda não chegou a hora de entrar na nossa historinha. Teremos uma série de exercícios para treinar o ouvido, a capacidade auditiva. E você vai perceber que esses exercícios auditivos ajudam bastante a compreender um idioma estrangeiro. Nós gostaríamos de lhe apresentar hoje algumas técnicas para facilitar o aprendizado do alemão. Talvez tudo isso não seja novidade para você, mas a nossa intenção é que você identifique essas técnicas para aplicá-las conscientemente. Você não entendeu do que estamos falando? Não se preocupe. Vamos lhe mostrar através de alguns exemplos. Vamos ao primeiro deles. Você deve ter reconhecido imediatamente que aqui temos um bebê chorando, ensaiando seus primeiros sons. Mas você saberia explicar por que logo reconheceu do que se trata? É simples. Você aprendeu que um bebê se expressa dessa forma e nunca mais o esqueceu. A nossa memória guarda todas essas experiências, todo esse saber. E não é preciso fazer muito esforço para recorrer a essas informações armazenadas. Nós fazemos isso automaticamente. Não é prático? Pois então, teste esta sua capacidade no nosso próximo exemplo. Eis a pergunta para você responder. Que cena é essa que você ouve? Onde é que ela transcorre? Einmal eine Vorlage geben, dann abgespielt zu Brehme. Brehme, was macht er? Tor! Tor! 2:0 durch Brehme! Tor! Welteintor! Ein italienisches Tor! Não foi difícil perceber que se trata de uma cena de esporte, ou, para sermos mais exatos, de uma partida de futebol num estádio. Ao imaginar o jogo, você deve ter associado a palavra gol. Portanto, você não ouviu os sons isoladamente, e sim logo associou o que você ouviu a toda uma situação, que é a de um jogo no estádio. Agora atenção, você pode descobrir o significado de uma palavra a partir do contexto, da situação na qual ela aparece.
mesmo sem nunca ter ouvido a palavra antes. Passemos ao próximo exemplo. Eis o seu exercício. Que relação existe entre estes sons da próxima cena? Primeiro você ouviu a música, depois os aplausos como reação à música, uma espécie de recompensa ao intérprete. Logo relacionamos esse exemplo isolado a um contexto mais amplo, ou seja, reconhecemos a causa, a música, e o efeito, o aplauso. E nós sempre aplicamos esse conhecimento, cada vez que nos deparamos com algo novo. Nos próximos exemplos, pedimos que você preste atenção na entonação das vozes. Só o tom da voz já nos diz algo sobre as pessoas, por exemplo, se elas estão com raiva ou alegres. Portanto, imagine agora uma situação qualquer, uma festa talvez, que reúna muita gente. Vamos escutar um trechinho de duas conversas. Eis a pergunta para você responder. Pelo tom da voz, o que você pode concluir sobre o estado de ânimo das pessoas? Hallo, da bist du ja. Wie geht's? Mensch, grüß dich. Simples. Elas estão alegres, não é? Compare com o próximo exemplo. Und dann habe ich gesagt, Was hast du gesagt? ich. Você ouviu a voz de uma mulher muito triste e outra tentando consolá-la. Nós distinguimos se alguém está triste ou alegre graças ao que aprendemos nas nossas experiências cotidianas. Agora lhe pedimos que preste atenção nas palavras. Você já sabe como se cumprimenta alguém em alemão. Quem sabe você consegue descobrir outras palavras que conhece. Responda. O que acontece nesta cena? Hallo! Taxi! Guten Tag. Guten Tag. Hotel Europa, bitte. Hotel Europa. Okay. Você reconheceu os sons? Um homem que está na rua chama um táxi, táxi, e diz ao motorista aonde quer ir, ao hotel, hotel. Depois, diz o nome do hotel, Hotel Europa, Hotel Europa, e o táxi parte. A sua memória identificou essa situação que você já conhecia, isso é, de estar na rua e chamar um táxi. E tem mais uma coisa. Você aceitou a ajuda da sua memória. Muitas vezes, ao tentar aprender uma língua estrangeira, a gente não recorre a essa possibilidade. Em vez disso, tentamos entender palavra por palavra. E isso é errado. Cria-se assim um bloqueio. Mas retornemos à cena do táxi. Para que você a compreendesse, ajudaram algumas palavras que têm um som parecido em várias línguas e significam a mesma coisa. Alguns desses termos você conhece do francês, do inglês ou mesmo do português.
Agora procure empregar essa técnica num exemplo mais complexo. Naquele trecho da peça Fausto, de Goethe, que você ouviu no primeiro programa. Portanto, que palavras você reconhece na próxima cena, que são parecidas no português ou em outras línguas? Habe nun, ach, Philosophie, Juristerei und Medizin und leider auch Theologie durchaus studiert. Você conseguiu identificar filosofia, filosofie, medicina, medicine e teologia, teologie? Assim você ficou sabendo qual é o assunto desse trecho, ou seja, as ciências. São várias carreiras ou disciplinas. O que a gente pode fazer com essas matérias? Estudar, studieren. Habe nun, ach, Philosophie, Juristerei und Medizin und leider auch Theologie durchaus studiert. Você notou a entonação do ator? Esse ó, ach. O que você acha? Será que Fausto está contente ou insatisfeito com seus estudos? Ele está insatisfeito. Esse ó é um suspiro. Fausto queixa-se de haver estudado uma porção de coisas e afinal não ter aprendido nada. É assim a continuação desse trecho que você ouviu. No decorrer do nosso curso, caros ouvintes, vocês aprenderão outras técnicas que facilitam a compreensão do alemão. Agora que estamos chegando ao final desta lição, que tal recapitularmos essas técnicas que você exercitou hoje? Sente-se comodamente e relaxe para fixar melhor essas técnicas. Você pode identificar imediatamente o significado de um ruído. Esse foi o caso do bebê balbuciando. Em algumas situações, você também reconhece a causa e o efeito. Lembre-se do concerto, a música e os aplausos. Graças aos ruídos do ambiente, você pode descobrir do que se trata e onde a cena acontece. Lembre-se da partida de futebol. Prestando atenção na entonação da voz, dá para se ter uma ideia do estado de ânimo de quem fala. Lembre-se das conversas durante a festa. Depois, você reconhece algumas situações como um todo, porque isso não é novidade para você. É o caso de pegar um táxi na rua. E por último, no alemão há palavras parecidas com as do português ou de outras línguas. Portanto, você já sabe uma série de coisas, não é mesmo? Se você procurar aplicar conscientemente essas técnicas, verá que não vai ser difícil aprender alemão. Até a próxima vez, meus amigos. Also, bis bald. Então, essa foi a lição 2. Agora vamos fazer o exercício. Aqui o número 1, escreva em alemão. O número 2, conjugue o verbo estudar. E é tudo por hoje. Até a próxima aula. Tschüss!